O que o pior videogame da história tem a ver com gestão de projetos? Fique aqui nesse episódio que eu vou contar para vocês essa história pitoresca e real da Atari sobre o que foi eleito o pior jogo de todos os tempos. Mas antes disso, você sabe, né? Não deixe de deixar o like aqui, né? Não deixe de seguir o canal e considere também apoiar o nosso canal e o podcast no Catarse por apenas R$ 5 por mês. Eu deixo o link aqui na descrição do episódio que você pode acessar depois. Inclusive, também deixo aqui o link do documentário que inspirou aqui esse vídeo, que conta a história desse jogo. Com certeza, se você é mais novo, você acho que não vai saber do que eu estou falando. Meus cabelos brancos aqui já entregam. Lá atrás, né, quando eu era criança, eu ganhei um videogame da minha madrinha. Um videogame que ela tinha e depois ela acabou me dando de presente, porque eu fiquei louco quando fui, primeira vez na casa dela, e jogar, né? E aí ela resolveu me dar aquele videogame de Natal e vinha com dois jogos clássicos lá, o Enduro e o River Raid, né? O River Ride. E a gente, né, tava numa época super difícil de dinheiro e tudo, e a gente conseguiu, muito tempo depois, comprar o primeiro cartucho, né, fora aqueles que tinham vindo com o videogame, que era do jogo do ET, né, o Extraterrestre, o filme do Spielberg. E a gente comprou porque o ET na época era um maior sucesso, a gente tinha ido assistir no cinema, e eu tinha um bonequinho até de plástico, uma miniatura do ET, assim, e era a sensação do momento. E realmente eu queria muito aquele jogo, e a gente comprou e eu comecei a jogar e foi um desastre, né? Porque eu ia passando de uma tela para outra e aí acabava caindo num poço de vez em quando e o ET ele não conseguia sair daquele poço, ele não morria quando ele caía e você ficava andando de um lado para o outro, batendo a cabeça na parede, né? Ali do fosso e você tinha que resetar o jogo para começar de novo e eu não entendi o que eu estava fazendo errado. Obviamente, naquela época, né, não tinha internet, não tinha YouTube, você não tinha tutorial e ainda não tinham, né, no Brasil, muitas revistas aí que davam as dicas dos jogos e tudo mais. E isso, enfim, ficou na minha memória, até que alguns anos atrás eu acabei vendo esse documentário e daí me fez lembrar de tanta coisa e eu divido essa história com vocês aqui, eu já escrevi um artigo sobre isso. Então, lá atrás, né, a Atari, ela chegou a ser a maior empresa do mundo, a primeira empresa, se não me engano, avaliada acima de $1 bilhão, ou pelo menos a primeira de tecnologia. Ela vinha num crescimento exponencial, né, e desenvolvendo vários jogos que eram um grande sucesso. E aí chegou num ponto que eles estavam meio que num ponto de inflexão, num patamar que eles estavam começando a perder mercado. E aí os executivos, ou um dos executivos, teve uma grande sacada, né? Com o sucesso do ET, eles pensaram assim, poxa, e se a gente fizer um jogo temático, inspirado no filme? Porque hoje, vocês sabem, sai um filme da Disney, né, da Pixar e tal, já sai toda uma cadeia de coisas junto. Então já sai brinquedos, né, já saem outros derivados, aí roupas, etc. Então o filme acaba sendo um veículo para comercializar todo o resto. Mas naquela época era o filme pelo filme, e não tinham jogos inspirados em filmes, né? E aí a Atari então teve essa grande sacada e acabou fechando um contrato com o Spielberg, pagando muito caro para a época, para ter a exclusividade de lançar um videogame, né, inspirado no filme. E aí eles tinham um desenvolvedor, e aí que faz outro paralelo, né, com história muito parecida de vários profissionais aqui que assistem os nossos vídeos, né, da carreira acidental de gerente de projetos. O desenvolvedor era muito bom, tinha feito vários outros jogos, e aí chamaram ele, né, na reunião dos executivos e falaram para ele o seguinte: olha, fechamos com o Spielberg, você vai desenvolver o jogo do ET. Na verdade, era o papel de desenvolvedor, GP, era tudo junto, né? Não tinha como trabalhar de maneira colaborativa, ele tem que fazer tudo sozinho. E tem um jatinho te esperando agora no aeroporto. Você vai para lá, vai chegar, o Spielberg está te esperando para uma reunião hoje à tarde. Você vai apresentar para ele a ideia do jogo, vai pegar a validação dele, vai voltar para cá, vai começar a desenvolver. E nós temos 6 semanas para colocar esse jogo no mercado, né? Sendo que isso levava 6 meses, pelo menos, normalmente. Só que vinha as épocas de final de ano, né? As festas de final de ano e Natal. Então, o lançamento no Natal era primordial para eles começarem a faturar, porque eles tinham pago muito para o Spielberg para poder lançar esse jogo.
Então imagine a pressão que colocaram para cima do gerente do projeto, e eu tenho certeza que vocês já passaram por muitas demandas de prazos inexequíveis, né, do cliente ou da diretoria. E aí ele foi super preocupado dali para o aeroporto, com a roupa do corpo, e foi pensando em algumas alternativas, né? E aí ele chegou num modelo onde o jogo era o ET ir passando de fase, coletando artefatos, para depois poder, no final, construir o telefone. Então, para quem viu o filme, no final, né, para construir o telefone e chamar a nave-mãe para vir resgatar ele, porque ele era um extraterrestre que ficou perdido aqui no nosso planeta, né, e tinha que ser resgatado. Então ele bolou isso porque ele pensou, bom, isso aqui eu consigo desenvolver em 6 semanas. E aí quando ele chegou a falar com o Spielberg tinha, obviamente, ideias muito melhores, né, muito mais elaboradas, e só que ele viu que não ia dar para poder executar aquilo dentro daquele prazo, e o Spielberg acabou convencido, de não, então tá, então vamos pela tua ideia. E ele voltou e começou a trabalhar, e ele trabalhava tanto que começou a ter problemas, né, em casa com a esposa, porque ele passava muito tempo no trabalho. Ele pegou um colchão na casa dele, levou para o escritório, passou a morar no escritório para dar tempo de lançar aquele jogo. E aí é claro que com a correria o jogo acabou saindo com vários problemas, ele não era muito bem elaborado, enfim, né, uma série de coisas, e a Atari já estava anunciando o jogo, então já montou a imagem da capa, se vocês procurarem ou verem o documentário, né, a capa bem conhecida, e começou a botar em revistas e tudo, e criou um furor no mercado, e eles mandaram fazer milhões e milhões de cartuchos, e aí as vendas foram um estouro antes do Natal, né, venderam muito, e a grande surpresa veio quando as lojas abriram depois do Natal. Então, o primeiro dia útil pós-Natal, tinham filas de clientes querendo devolver o jogo, porque o jogo era muito ruim, tinha problemas, né? Então, assim, ele funcionava, mas acontecia do pessoal cair no poço, né? E não ter o que fazer, então as pessoas devolvendo. Então, as filas que antes eram para comprar, vieram para devolver, e saíram várias resenhas nas revistas americanas especializadas, e aí cunharam como o pior videogame da história, o pior jogo da história, né? Então, imaginem vocês, do lado do gerente do projeto, né, o desenvolvedor, um cara de sucesso, um cara que era responsável por vários jogos que fizeram a Atari ser a maior do mercado, disparado, ser líder, ser almejada por tantos profissionais e tantas empresas, daqui a pouco ser designado para um projeto que tinha tudo para fracassar e fracassou, né? Então ele ficou muito mal. Imagine, você como profissional, vê lá, o projeto do André Schoma foi o pior projeto da história, né? Não era do ano, era da história. E aí realmente foi um fracasso. As vendas empacaram, e aí existia uma outra lenda, né? Uma lenda urbana que dizia que a Atari tinha feito tantos cartuchos, porque tinha certeza do sucesso e precisava recuperar aquele dinheiro, que ao não vender, eles não tinham o que fazer com o estoque e acabaram enterrando numa parte do deserto dos Estados Unidos para acabar sumindo com aquilo. E aquilo também coincidiu, né, como falei, era um momento de inflexão da própria questão de mercado da Atari, e a partir dali foi ladeira abaixo, então também esse jogo foi apontado como sendo a causa da falência da Atari. Então, imagine, né, mais um peso aí nas costas do gerente do projeto. E esse documentário ele chega num determinado ponto onde o pessoal foi investigando, e aí falaram, olha, tem um lugar aqui, não lembro agora se é no Novo México e tal, enfim, numa área desértica, onde falam que foram enterrados os cartuchos. Então eles trouxeram o gerente do projeto, né, tantos anos depois, e vários outros aficionados pelo jogo, né, e pela Atari, e levaram escavadeiras para o deserto para fazer uma investigação. E, né, ó, alerta de spoiler aqui, o documentário mostra que a hora que a escavadeira começou a escavar, ela começa a achar milhares e milhares e milhares de cartuchos que estavam de fato enterrados, né, para poder esconder um pouco do fracasso que foi aquele jogo pela Atari. Então, isso nos ensina muito sobre gestão de projetos, porque é um case de gestão de projetos, onde a área executiva tinha demandas e uma pressão muito forte, não entendia as complexidades de fazer o trabalho que era necessário. Então não é só ter a vontade, vamos ousar, né, vamos dar, né, um passo a mais, etc. Acabou colocando um profissional muito bom numa situação impossível, e a partir dali aquilo teve
realmente resultados desastrosos, né, para a Atari, e deu no que deu. Então eu queria deixar aqui esse case, acho muito interessante, né? Mais uma vez o link está aí embaixo. Aproveita que você vai ver os links, né? Temos aí o link do Catarse, considere apoiar o nosso canal a partir de R$5 por mês. E também não deixe de se inscrever aqui no YouTube e deixar o seu like. E eu espero vocês também no próximo vídeo. Se você gostou também, não deixe de compartilhar aí com os seus contatos. Um abraço, até a próxima.